This is our welcome to one of the most inviting countries of Europe, Portugal. The Salazar Bridge spans the Tagus River, and as we approach Lisbon, we are prepared to find a clean and most attractive city. Lisbon, political, commercial, and cultural center of the nation. Because Portugal was neutral during the Second World War, Lisbon became Europe's crossroads of espionage. Today, the aura of international intrigue is gone, and Lisbon is a light-hearted, wide-open city. Esta cidade de Lisboa, de coração leve e aberto, não saberia que segredos estariam a ser forjados dentro da sua noite. As revoluções acontecem ao amanhecer, alguém disse. Um mês antes, em março, já tinha havido um golpe falhado. Para quando o próximo? Perguntavam as pessoas. Phil Mailer, um professor irlandês que vivia em Lisboa, descreve a sua sensação ao passar pela Avenida da Liberdade. Muitas vezes tinha andado nessa avenida, consciente da ironia do seu nome e sentindo-me oprimido como tudo. Esta noite, de 25 de abril de 1974, os militares vão levar a cabo um golpe da forma que uma peça de teatro é encenada, ao mínimo detalhe. Alguns performers já tinham o seu papel garantido no elenco, enquanto que outros foram forçados a entrar, uns com mais ou menos resistência. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, de onde emergimos da noite e do silêncio. Esta palestra chama-se Português Entrecortado. Muito do que aconteceu nessa noite foi sobre comunicação, foi sobre soldados, capitães, oficiais serem capazes de tomar conta de estações de rádio e da estação televisiva estatal, que foi difícil de conseguir devido à teimosia de um Furriel que em Monsanto, sozinho, tinha escondido uma peça fundamental para a transmissão da emissão na casota de um cão, de quem toda a gente tinha medo. O golpe dependia de 2 sinais serem transmitidos por 2 rádios diferentes e dos comunicados serem lidos durante a noite, aconselhando as pessoas a não sair de casa. Todos os que não estavam no elenco inicial pareciam estar a fazer horário noturno, quando foram surpreendidos por um movimento que desconheciam e do qual não se sabia ao princípio se era contra o regime, se ainda mais radical, os chamados ultras. Apesar de todas as movimentações, nas rádios, nos jornais, na televisão, nas ruas vazias, a cidade dormia. A minha mãe e o meu pai ainda não se tinham reencontrado. Ele viria no navio de Moçambique nessa tarde, mais tarde nesse mês. Eu nasceria prematura exatamente 8 meses e 3 dias depois desta noite. Não sei se a minha geração pode ser chamada de filhos da madrugada, mas eu espero que sim. Faltam 5 minutos para as 11 da noite e hoje é o dia 24 de abril e há um sinal na rádio. O apresentador diz as horas, anuncia uma canção específica e este é o início de um golpe revolucionário. 2 dias antes, a 22 de abril, o jornalista João Paulo Diniz, que trabalhava para 2 estações de rádio, é abordado por um oficial da Força Aérea que o convida a ouvir alguns discos que trouxe de Israel. João Paulo estava de facto interessado em conhecer música do mundo e encontra-se com este oficial no carro, mas não confiando completamente nele, mantém a perna fora do carro em caso de ter de fugir. O oficial pede a cooperação de João Paulo para o golpe secreto.
João Paulo recusa, não sabendo se este oficial seria de facto da PIDE. O oficial então pergunta-lhe se aceitaria encontrar-se com Otelo Saraiva de Carvalho. João Paulo tinha servido na companhia de Otelo na Guiné e concorda em encontrar-se com ele 2 semanas mais tarde. O oficial diz que 2 semanas é muito tempo e que terá que ser nessa mesma noite. E então nessa noite, num café, numa cave, eles encontram-se e João Paulo lembra-se de ter visto subir as escadas Zeca Afonso. E ele pensou, isto é um bom presságio. Otelo pergunta a João Paulo Diniz se o pode ajudar a fazer uma revolução. O jornalista não sabe o que dizer, pergunta, e se tudo correr mal? Otelo responde, não vai correr mal, se correr mal vamos presos, pá. Otelo pede a João Paulo que lance um sinal num programa de rádio. Eles conversam sobre que música pode ser. Otelo sugere o Zeca Afonso, mas João Paulo convence-o a não ir por aí. É um cantor proibido, diz ele. Devemos passar uma coisa que não atrai as atenções. Decidem-se então pela música que tinha ganho o Festival da Canção e que tinha sido apresentada em Brighton, na Eurovisão, somente 2 semanas antes. O disco, contudo, não existia na estação e João Paulo teve que o comprar. So, Portugal now, and then Angola. A este sinal, uma canção que perguntava quem somos e o que fazemos aqui, uma coluna militar conduzida por Salgueiro Maia deixou Santarém rumo ao Terreiro do Paço, onde os ministros estavam. Era uma quarta-feira. Os capitães de Abril tinham ensaiado rigorosamente. Durante um mês, Salgueiro Maia tinha saído todas as quartas-feiras do quartel com a sua coluna às mais diversas horas do dia. Ele fê-lo porque sabia que havia um agente da Legião Portuguesa e outro da PIDE todos os dias a vigiá-lo. Ele fê-lo para que nessa quarta-feira futura, do dia 25 de abril, ninguém achasse estranho que ele saísse com a sua coluna às 3 da manhã, com mais de 240 soldados e 10 carros de combate, rumo a Lisboa. Quando chega ao Terreiro do Paço, ele descreve como os membros do governo, como que presos dentro dos seus gabinetes, ainda sem saberem que estavam presos, acenavam por detrás das janelas, como se pedissem para ser salvos. Talvez eles tivessem também estado a ouvir a rádio. Talvez tivessem ouvido o primeiro sinal e não tivessem suspeitado. Mas talvez ao segundo sinal, eles tivessem sentido que, afinal, não estavam assim, tão seguros. Os autores do golpe lembram-se de muitas das suas mensagens em preparação do DAD terem sido escritas em pequenos papéis amarelos que deixavam dentro de livros específicos em alguns alfarrabistas de Lisboa. A pessoa a quem era dirigido o papel comprava então o livro e, depois de ler a mensagem, destruía o papel amarelo. O segundo sinal da rádio foi combinado assim. A pessoa que recebeu a mensagem era um jornalista do República. Tudo o que se pedia no papel era que fosse transmitida uma canção específica do Zeca Afonso a uma determinada hora, à 00:20 do dia 25 de abril. O jornalista contactou um amigo que trabalhava na rádio, o Carlos Albino, que estava encarregue do programa Limite. A canção que se pedia para ser transmitida, contudo, estava proibida nesta rádio, na Renascença. Concordaram então em passar a Grândola Vila Morena, que apesar do conteúdo político, era permitida. O disco, contudo, não existia na estação e Carlos teve que o comprar. Carlos encontrou-se então com o seu colega Manuel Tomás para combinar, mas porque não era seguro encontrarem-se na rádio, eles foram a uma igreja perto e, ajoelhando-se como que numa profunda oração, Carlos transmitiu a Manuel qual era a sua missão e juntos delinearam um plano. Seria uma emissão de poesia. Eles leriam a primeira estrofe da canção, depois a canção passaria e leriam então a segunda estrofe da canção. Telefonaram ao locutor Leite Vasconcelos, que estava de folga nesse dia, para vir ao estúdio ler os poemas, mas não lhe disseram do que se tratava. Disseram-lhe vagamente que havia uns amigos estrangeiros que gostavam muito da música, que queriam ouvir os poemas, gravaram a emissão e o locutor foi para casa, não sabendo de mais nada. À 00:20, como planeado, o sinal foi passado na rádio. Quando os militares em operação ouviram este sinal,
Souberam que tudo corria como planeado, que o golpe era irreversível. Grândola de Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Mais tarde, Leite de Vasconcelos, um apresentador acidental deste casting forçado, quando lhe perguntarem o que aconteceu naquele dia, dirá: foi poesia. E eu penso que tudo o que aconteceu naquela noite, não só na rádio, foi poesia. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Às 13h12 da manhã, um grupo de 8 militares invadiu e tomou controle do Rádio Clube Português, uma das estações principais do país. Entraram pela porta principal e informaram o porteiro de que estavam a realizar um golpe para depor o governo. O porteiro pediu-lhes a identificação. Depois entendeu que aquilo era uma brincadeira e deixou-os passar sem problemas. Eles tinham feito diversas visitas anteriores ao local e tinham um mapa, por isso seguiram direto até à cabine onde Joaquim Furtado estava a preparar o noticiário das 4. Joaquim Furtado lembra-se de ter visto um militar com uma arma, lembra-se de pensar que não sabia de que lado vinha este golpe, lembra-se de ter atendido a chamada de um colega que lhe perguntou: quem é que está a fazer isto? Lembra-se de responder: não sabemos bem. Os militares pediram-lhe que lesse o primeiro comunicado, que começa com as palavras: posto de comando do movimento das Forças Armadas. Desse momento em diante, o que antes era chamado Rádio Clube Português passou a ser o posto de comando do movimento das Forças Armadas. Porque ninguém sabia se o golpe iria vencer e, não querendo comprometer futuramente Joaquim Furtado, propõe-se tirar uma fotografia ao locutor com uma arma apontada à cabeça, como se estivesse a ser forçado a ler o comunicado. Mas a fotografia nunca foi tirada. A revolução venceu e Joaquim Furtado tornou-se também ele num símbolo dessa noite inicial. Mesmo antes de começar a ler o comunicado, Joaquim Furtado, muito nervoso, diz: eu vou-me enganar, eu sei que me vou enganar. E de facto enganou-se. É um pequeno, imperceptível engano que é hoje, também ele, história. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que se seja sinceramente desnecessária. Durante os 2 dias em que esta rádio foi a rádio oficial do movimento das Forças Armadas, um técnico arrombou um armário onde estavam os discos proibidos, ao lado do armário de Quando o Telefone Toca. Isto porque fora do armário só havia marchas militares. Uma dessas marchas até se tornaria no hino do MFA. Muitos dos funcionários da rádio que estavam de folga nessa noite e outras pessoas, mesmo antes de ouvirem os comunicados, acharam estranho aquelas marchas militares a tocar persistentemente na rádio. Diversos telefonemas têm lugar pelas várias rádios e cidades do país noite fora. Estás a ouvir a rádio? É estranho. Só passam marchas militares. Foi por isso que se arrombou o armário dos discos proibidos e que de repente uma série de músicas antes proibidas começaram a tocar. Entretanto, no Terreiro do Paço, o capitão Salgueiro Maia tem um encontro com uma coluna militar a quem o governo tinha pedido que pusesse um fim a este golpe. O comandante dessa coluna dirige-se a Maia dizendo que tem ordens para o derrubar e apresentar-se ao governo. Salgueiro Maia diz: considere-se apresentado. Este comandante junta-se então às tropas de Salgueiro Maia, enquanto atrás dos vidros os ministros acenam desesperadamente, vendo os seus salvadores juntar-se aos seus inimigos. Entretanto, no Rádio Clube Português, as comunicações telefónicas são cortadas, mas os militares descem até à cabine telefónica e continuam a receber os comunicados. Houve um ponto em que eles talvez pensaram que tudo tivesse corrido mal e que eles seriam uma espécie de ilha da resistência de um outro golpe falhado, como o de 16 de março. No Terreiro do Paço,
Maia defronta ainda uma outra coluna afeta ao regime. O brigadeiro Junqueira dos Reis grita para um homem num tanque que dispare sobre Salgueiro Maia. Ou dá fogo, ou mete-lhe uma bala na cabeça! Vendo Salgueiro Maia, que avança sozinho de braços erguidos na sua direção, este homem tranca-se dentro do tanque e não dispara. E foi também graças a isto, à insurreição mais bela do 25 de Abril, como lhe chamou Salgueiro Maia, que este golpe triunfou. Durante 40 anos, contudo, ninguém soube quem era este homem discreto, que nunca mais foi a Lisboa, também não cantava a grândola no 25 de Abril, apesar de ficar contente pela liberdade. No ano de 2013, foi finalmente encontrado por pessoas que o procuravam há quase 40 anos, que queriam me contar a sua história, saber o seu nome. Entretanto, Salgueiro Maia recebe ordens para ir para o quartel do Carmo, mas ele não sabe onde fica. Ele não conhecia bem Lisboa, vai perguntando pelo caminho. E já no Carmo, as velhinhas que lá moram vão-lhe dizendo: venha à minha casa, que lá vê-se tudo bem. Venha à minha casa, vê-se o quartel assim assado. E é também com a ajuda dessas mulheres que Maia consegue vencer. Entretanto, nas ruas, o dia rompe e uma mulher que vende flores coloca um cravo no cano de uma espingarda. As pessoas começam a invadir as ruas, apesar de lhes ter sido dito que ficassem em casa. Phil Mailer, o professor irlandês, escreve no seu diário: uma multidão está a juntar-se no Rossio. As tropas vêm na nossa direção. O que irá acontecer? Levantam os dedos num sinal de vitória. A multidão grita de alegria como eu nunca ouvi antes. Já tinha ouvido gritos de raiva, mas isto era alegria. Entretanto, um jornalista, Adelino Gomes, pergunta se pode acompanhar Salgueiro Maia para fazer a reportagem da Revolução. Salgueiro Maia esvazia um carro para eles. Este jornalista, que estava proibido de trabalhar como jornalista na rádio, pede emprestado um microfone aos colegas e começa a registar tudo o que houve, microfone no topo do carro. E é por isso que hoje temos os sons da Revolução. É extremamente difícil. Dizem assim, falta aqui uma câmara de televisão. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista. Tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui, centenas e centenas de pessoas que estão aqui no Terreiro do Paço e que agora vamos encontrar ao longo da Rua Augusta. E as pessoas fazem sinais de vitória e batem as palmas. Estamos já no Rossio. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo do fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Porreiro, diz aquele jovem ali, porreiro, pá. Os autocarros estão parados e as pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é, mas julgam ser pelo menos o finalizar de 40 anos do regime que todos nós, infelizmente, tivemos ocasião de sentir, tanto na vida que fomos vivendo, como por vezes na repressão que se abateu sobre nós próprios.